Olha, nós tínhamos vários desafios, que não eram só do Maranhão, eram do Brasil. Um aumento da violência que acontece em todo o país e o Maranhão não ficava diferente disso. Mas especificamente o Maranhão, nós tínhamos algumas peculiaridades. Nós tínhamos uma deficiência do efetivo, do material humano. O Maranhão é, ainda hoje, o estado que tem a pior proporção policial habitante do Brasil. E não se faz segurança pública sem o material humano. Eu encontrei uma distorção absurda, enorme, que foram vários anos sem concurso para as forças policiais e que levou o Maranhão a chegar a esse quadro. Então eu priorizei como a primeira ação da minha administração a recomposição dos efetivos policiais do Maranhão. E fizemos o maior concurso da história do estado para a área de segurança. Foram 2.500 vagas em apenas um concurso. Nós tivemos também uma questão estrutural de muita deficiência nas instalações físicas de delegacias de polícia, de quartéis da Polícia Militar. Tínhamos também uma deficiência muito grande na área tecnológica. Nós tínhamos uma defasagem na área de comunicação, de estrutura. Nosso Centro de Integrado de Operações Policiais, o CIOPS, era um prédio que tinha sido construído em 2000 e nunca tinha passado por uma intervenção de melhoria estrutural e na área tecnológica. Então esses foram os grandes desafios. E o grande descrédito da população com relação à atividade policial. O auxílio reclusão é um pecúlio que o governo paga para quando o cidadão vai preso, para que a família dele não passe necessidade, que hoje no Brasil é R$ 980, mais que o salário mínimo. Então, às vezes o cara mata um pai de família que ganha salário mínimo, a família fica desassistida porque não recebe nada, e o cidadão vai para a cadeia, come 5 vezes por dia, vai cumprir 1/6 da pena dele, e a família dele recebe todo mês R$ 980. Então houve uma inversão de valores no Brasil, isso que está acontecendo. Por isso que essa violência está aumentando e não vai parar enquanto se não se mudar a lei brasileira. O número de projetos apresentados para a área de segurança pública no Congresso Nacional é ínfimo. E grande parte dos projetos que são apresentados são para flexibilizar as penas e para facilitar a vida do criminoso em detrimento do bem-estar da população. Não existe nenhum projeto no Congresso Nacional que vise o endurecimento da pena, que vise uma melhor remuneração para o policial, que vise uma estrutura financeira, um investimento maior para a área de segurança pública. Não existe um grupo que trabalhe na melhoria dos indicativos de segurança no Brasil. Não existem projetos que melhorem a situação do cidadão brasileiro hoje com relação à violência. E os projetos apresentados, grande parte deles, são no sentido de beneficiar ainda mais o crime em detrimento da ação policial. Nós temos um projeto hoje no Congresso que visa acabar com o auto de resistência seguido de morte. O que vem a ser isso? O policial, na sua atividade diária, quando ele se confronta com um marginal e numa troca de tiros ele vem a matar um marginal ou ele vem a óbito, o policial hoje não responde por esse crime. Esse é um tipo penal chamado auto de resistência seguido de morte, onde ele não cumpre nenhum tipo de dispositivo legal em função daquilo. Existe um projeto de lei no Congresso que extingue o auto de resistência e faz com que todo policial, durante a sua atividade profissional, no embate contra o crime, onde um marginal vier a morrer, que ele vai responder por homicídio no tribunal do júri. Isso vai fazer com que muito poucos brasileiros queiram ser policiais e aqueles que ainda escolherem essa profissão dificilmente vão para o embate com relação ao crime. Então, é uma forma da gente ver como o Congresso Nacional hoje analisa a questão da violência. Em vez de a gente endurecer as penas, de dar maiores instrumentos ao aparelho policial no combate ao crime, que tem avançado muito no país, nós estamos desmotivando os policiais e criando uma legislação que está sendo extremamente benevolente com o crime organizado em detrimento da população. Uma coisa que é muito importante é que a população não consegue dissociar sistema penitenciário de segurança pública. São duas coisas bem distintas, embora uma esteja interligada à outra. No Maranhão, desde que eu assumi a secretaria em 2010 até 2014, nós prendemos 1.972 pessoas. São 3 penitenciárias de Pedrinhas. E isso, consequentemente, o número de construção de penitenciárias não acompanhou esse número de prisões. Consequentemente, você tem hoje penitenciárias, não só no Maranhão, mas em todo o Brasil, superlotadas. Não existe um estado brasileiro hoje que não enfrente um problema de superlotação das unidades prisionais. O crime aumentou, o número de penitenciárias de construção não aumentou em comparação ao número de prisões e todos os estados estão passando por isso, em maior ou em menor grau. Mas a população não faz essa separação. No caso do Maranhão especificamente, nós tivemos um problema circunscrito ao sistema penitenciário e que acabou refletindo em violência nas ruas. Mas o sistema de segurança pública foi ágil e rápido no sentido de que todos os crimes cometidos
em função da crise no sistema penitenciário, nas ordens emanadas do sistema penitenciário, todos os crimes e todos os criminosos foram presos em menos de 24 horas naquele episódio que foi trágico no Maranhão. A crise no sistema penitenciário, dentro do sistema, não pode ser combatido pela polícia. Não é atribuição da polícia combater o crime dentro das unidades penitenciárias. Existe uma pasta exclusiva que cuida desse assunto, existe uma lei específica que cuida do sistema penitenciário, que é a Lei de Execuções Penais, e que não cabe à polícia fazer esse tipo de ação. O que a polícia precisa, e fez muito bem no caso do Maranhão, foi combater os casos onde saiu do sistema penitenciário, extrapolou os muros da penitenciária e se refletiu em violência nas ruas. Então essa diferença, infelizmente, a população não faz e não tem obrigação de fazer. O que precisa se entender no Brasil é que é importante para que se combata a violência nas ruas, onde o cidadão é penalizado com essa violência, é preciso que se invista mais no sistema penitenciário. Não se pode pretender ter uma segurança de melhor qualidade, esquecendo que o sistema penitenciário é hoje, sem dúvida nenhuma, o grande emanador, o grande comandante do crime nas ruas. Hoje, todas as ações criminosas de grande vulto, de grande magnitude, são comandadas de dentro das penitenciárias, não só do Maranhão, mas de todo o país. No projeto do Maranhão, da Unidade de Segurança Comunitária, nós reduzimos em 6 meses a região mais violenta da região metropolitana, nós reduzimos em 70% a violência. Então mostra que a implantação de um projeto onde havia um trabalho social, nós trouxemos a comunidade para dentro da unidade policial. Nós criamos cursos de capacitação para os jovens, para tirar o jovem daquela possibilidade de ingressar no crime organizado. Então, nosso projeto visou tirar esse jovem vulnerável dessa possibilidade de ser cooptado pelo tráfico, mostrando para ele que ele tem uma outra opção. Porque o jovem que entra no tráfico, ele só tem 2 saídas, ou é a penitenciária ou é o cemitério. Não existe outra opção. E a idade média onde ele vai para uma penitenciária ou vai para o cemitério é de 23 anos. Então nós queremos oferecer uma outra oportunidade para o jovem, dando curso de capacitação e mostrando que ele tem uma outra opção na vida. Hoje a população abraçou o projeto da USC como se fosse um projeto dela. A comunidade vive dentro da unidade. Nós temos auditórios onde a comunidade se reúne dioturnamente com a equipe policial que trabalha lá. Nós temos sala de instrução, não só para os jovens, mas para os pais desses jovens. Nós damos curso de profissionalização e capacitação para os adultos. Hoje, muitos deles vivem de subemprego. Então, com a melhor qualificação, eles têm condição de procurar um emprego melhor e melhorar a sua vida. Então, esse é o grande sucesso do nosso projeto. Nós integramos o projeto, que não é só um quartel da polícia, não é só ação policial, mas uma ação também social, com a comunidade. E hoje a comunidade é a grande parceira do nosso projeto. Hoje eu posso dizer que o sucesso da USC se deve em mais de 70% à participação ativa de toda aquela comunidade que abraçou o projeto e que entende aquilo ali como um projeto seu, um projeto em seu benefício e que está trazendo uma grande melhoria para toda aquela região. Nós estamos instalando na região metropolitana 8 USCs. Isso vai, sobremaneira, diminuir o número de crimes na capital. Nós temos já prova disso com o primeiro projeto que está em andamento. Foi mais de 70% de redução de todas as ocorrências criminosas com a instalação do projeto. Mas, consequentemente, nos bairros que fazem vizinhança com a área de abrangência da USC, houve um aumento do crime. O crime migrou dessa área para uma outra área. Por isso, nosso projeto de instalar mais 8 unidades em toda a região metropolitana. Com isso, nós vamos sufocar e não deixar nenhuma área para onde o crime possa migrar. Mas qual será a tendência natural? A migração para o interior do estado. E por isso, nós estamos também com 11 projetos de instalação de USCs para o interior do estado, principalmente naquelas cidades de médio porte, onde naturalmente o crime organizado tende a migrar. Mas nós temos que ter em mente isso. Não adianta combater de forma pontual o crime na região metropolitana dos estados do Nordeste e do Maranhão. Não adianta só combater em São Luís, porque quando você conseguir sufocar o crime organizado, o tráfico em São Luís, a tendência natural é que ele migre para cidades de médio porte, onde existe também um movimento financeiro, um crescimento econômico muito grande. Nenhuma grande cidade brasileira ou mundial pode prescindir de um sistema desse. E na nossa região metropolitana nós não tínhamos nada disso. Então nós idealizamos um projeto que pudesse proporcionar ao sistema policial, ao aparelho policial, uma visibilidade
maior da cidade, um controle maior da região metropolitana, sem efetivamente poder ter um policial naquela área. Então nós elencamos essa como uma das prioridades do nosso projeto. E a opção por ter um sistema próprio, ele tem várias vantagens. Primeiro, a expansão desse projeto dependeria única e exclusivamente de uma decisão de governo. Você teria o domínio de toda aquela estrutura e podia agregar àquela estrutura que foi montada outros serviços. Então essa foi a forma da gente agregar uma estrutura de tecnologia de primeiro mundo, de ponta, a um trabalho policial. E o importante é que onde nós temos hoje esse projeto, essa estrutura funcionando, os índices de criminalidade diminuíram absurdamente. Não existe um só local onde existe uma câmera hoje instalada, onde a gente não tenha reduzido em mais de 40% as ocorrências policiais, e mesmo aquela região onde a ocorrência policial continua acontecendo, as imagens captadas têm oferecido à Polícia Civil que investiga os crimes, uma possibilidade de chegar na autoria desses crimes e rapidamente prender os responsáveis por isso. Isso causou, dentro dessa área que está hoje monitorada na região metropolitana, um aumento da sensação de segurança pública e um recuo do crime organizado, porque hoje ele sabe que atuar naquela área, a possibilidade dele ser preso é muito grande, e a possibilidade de, no momento onde ele vai atuar, de que a polícia chegue prontamente, porque tem as imagens e tem a disponibilidade de acionar uma equipe para chegar até aquele local, a possibilidade dele ser preso é muito maior. Nós estamos agregando hoje serviços do sistema de saúde, nós estamos agregando o sistema de segurança das unidades hospitalares, nós estamos agregando uma maior velocidade no tráfego de informações entre a Secretaria de Saúde e as suas ações descentralizadas, as suas unidades centralizadas. Nós estamos hoje oferecendo à população de baixa renda, por onde passa o nosso sistema de fibra ótica, e também na região turística, que é muito importante, porque com o turismo você vai agregar mais dinheiro, mais recurso para a população e mais emprego. Nós estamos disponibilizando sinal de internet gratuito para uma população que dificilmente teria esse tipo de serviço oferecido. Então, são vários serviços que já estão sendo ofertados. Isso vai aumentar muito agora com a sedimentação, com o conhecimento do que essa malha de fibra ótica, do que essa infraestrutura vai proporcionar ao Estado. Nós temos certeza que nós vamos agregar em pouco tempo vários benefícios para a população. Na área da educação, as escolas terão uma internet de alta velocidade, terão a possibilidade de ter sinal de internet gratuito nas escolas, que é importantíssimo para essa geração que está se formando. Então eu acho que a possibilidade de utilização dessa infraestrutura tecnológica é enorme, e ela vai sendo almejada, vai sendo galgada a cada momento onde a gente incorpora uma nova unidade do Estado, uma nova secretaria a esse benefício. Eu acho que o sistema bidirecional de comunicação foi um diferencial no projeto do Maranhão. Primeiro, que você proporcionou à população um contato direto com o sistema de acompanhamento do nosso CIOPS às ações criminosas. O cidadão se sente muito mais respaldado, sabendo que ele pode se dirigir até um ponto daquele de apoio, apertar um botão e falar diretamente com o operador do nosso sistema. E não é só na questão de segurança. Nós temos uma grande gama de serviços oferecidos pelo sistema de segurança pública apenas com o acionamento do botão. Um socorro médico, uma orientação, um apoio de qualquer natureza. Então esse foi um grande avanço no nosso projeto. Nós temos várias situações onde se evitou que acontecesse alguma ação criminosa, porque o cidadão chegou a um local daquele, apertou o botão e disse: olha, tem uma pessoa suspeita aqui circundando a minha rua, tem uma pessoa suspeita aqui circundando aquele carro, tem uma pessoa aqui em atitude suspeita. Isso fez com que a polícia mobilizasse para aquela área uma viatura da polícia e conseguiu-se abortar uma ação criminosa. Então a população começou a ver naquilo um instrumento onde ela se aproximou do sistema policial, do aparelho policial, e criou um canal direto de comunicação. Isso tem sido uma ferramenta importantíssima na redução da violência e principalmente na melhoria da sensação de segurança da nossa população. Eu entendo o CIOPS, que é o nosso Centro Integrado de Operações, como o coração, como o pulmão do sistema de segurança pública. Embora ele não seja visível para a população, ele é sem dúvida nenhuma o coração de todo um sistema de segurança pública. Todas as ações policiais passam pelo CIOPS. Então, hoje nós temos agregado no CIOPS a nossa central de vídeo monitoramento, que comanda todas as câmeras que estão instaladas na região metropolitana.
Nós temos a nossa central de despacho, que é hoje a central que comanda todas as ações policiais na cidade, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiro e da Polícia Civil e também do Detran. Nós temos nessa área todas as demandas chegadas da população, chegam a essa área e dali são demandadas para todo o aparelho policial do Estado. Uma área totalmente reformulada e tecnologicamente de primeira ponta hoje. Nós temos uma tecnologia de primeiro mundo hoje que comanda toda essa área de despacho e de imagens. Quando eu assumi a Secretaria de Segurança Pública, nós tínhamos uma estrutura para atender o 190 que atenderia estatisticamente uma população de 400 mil habitantes, sendo que São Luís tem 1.300.000 habitantes. Isso ensejava o quê? Uma pessoa que ligava para o 190 levava às vezes 20 minutos para ser atendida. Então, nós redimensionamos o sistema de 190, nós tínhamos uma média de 5 atendentes por turno. Hoje nós temos 20 atendentes por turno e nosso tempo de espera, que chegou a ser de 28 minutos, hoje não passa de 1,5 minutos. É uma grande frustração para o cidadão que passa por um momento de risco, seja na área de saúde, às vezes é uma demanda do Corpo de Bombeiro, às vezes é um assalto, às vezes é uma situação iminente de um crime a ser cometido, liga para um canal de comunicação e leva às vezes 20 minutos para ser atendido. A frustração que o cidadão que passa por isso é tão grande que o descrédito dele com relação ao sistema de segurança pública cresce muito. Quando o cidadão tem a sua ligação atendida de pronto e tem a sua demanda atendida de pronto, ele passa a acreditar no sistema e passa a confiar e passa a ser também um parceiro do sistema de segurança pública. Nós passamos um ano estruturando e equipando o nosso sistema de inteligência, capacitando os nossos profissionais da área de inteligência, analistas e operadores de inteligência, para que a gente pudesse fazer frente ao avanço do crime organizado. E o resultado foi tão assombroso que em um ano o Maranhão deixou de ser o estado com o maior número de assaltos a bancos do Brasil para o 25º nesse tipo de incidência, em apenas um ano de investimento na área de inteligência. Isso nos mostrou que, investindo em inteligência, nós iríamos combater não só a grande estrutura criminosa do crime organizado, mas também os pequenos crimes. Nós temos hoje o que existe de melhor em tecnologia de inteligência policial, nós temos hoje o que existe de melhor em recursos humanos na questão de inteligência policial, capacitamos os nossos policiais, demos cursos de capacitação, fizeram cursos em todo o Brasil, inclusive fora do Brasil, na área de inteligência, e hoje nós temos um núcleo de inteligência que é procurado por todas as polícias brasileiras para entender o que foi feito no Maranhão e levar essas experiências também para os seus estados. A grande frustração hoje de qualquer operador da área de segurança pública é ver, primeiro, a dificuldade de se aplicar uma sanção dura ao criminoso hoje no Brasil. Hoje, o aumento da violência do Brasil ele está diretamente ligado à sensação de impunidade. Eu acho que para que o crime organizado pense duas vezes antes de uma ação ou de cometer um crime, ele precisa pensar que se ele for preso, ele passará muitos anos na cadeia. E no Brasil, infelizmente, a legislação brasileira não possibilita que a sociedade tenha esse instrumento. Então, a impunidade, a sensação de impunidade e a fragilidade da lei brasileira, do conjunto de leis que versam sobre o crime no Brasil, é o grande responsável pelo aumento da nossa violência. Dentro do Conselho Nacional de Secretários, se identificou a necessidade de que se formasse uma bancada de pessoas que entendessem de segurança pública, que conhecessem esse assunto. E foram escolhidos 11 secretários que sairiam candidatos nessa próxima eleição. Dentre esses 11, eu fui um dos escolhidos. E entendo que isso é uma necessidade premente da sociedade brasileira. Nós precisamos de gente no Congresso Nacional que entenda desse assunto, que conheça esse assunto, que tenha vivenciado esse assunto, porque só assim nós conseguiremos evoluir no combate ao crime no país. Nós não podemos mais entender que um jovem hoje de 16 anos no Brasil e no mundo não tenha conhecimento, não tenha entendimento de um fato grave que ele comete. Não se pode entender no Brasil que alguém de 16 anos que tira a vida de um pai de família, que estupra uma mãe de família, que ele não tenha discernimento para entender que aquele foi um fato grave. E é isso que a lei brasileira diz. É isso que o Congresso Nacional brasileiro entende, que não vai mudar uma lei que reputa a um jovem de 16 anos a responsabilidade pelo seu ato, mesmo facultando, autorizando a essa pessoa de 16 anos escolher o presidente do seu país, o governador do seu estado e o seu prefeito. Então nós precisamos entender
que alguém que escolhe o dirigente máximo desse país, que tem discernimento e capacidade de fazer isso, também tem o discernimento para saber que tirar a vida de um semelhante, que furtar ou matar ou estuprar é um crime que não pode ser cometido. Então essa vai ser uma das principais bandeiras da minha ação na Câmara Federal. O avanço nesses últimos 4 anos no Maranhão na área de segurança pública, ele não é comparável a nenhum outro período. Nós conseguimos fazer o maior concurso da história de segurança pública do país, do Maranhão. E isso é um grande avanço. Nós implantamos o projeto hoje reconhecido pelo país como o projeto mais exitoso no combate à violência numa área específica. Isso nunca tinha sido feito no Maranhão. Nós criamos um sistema de vídeo monitoramento que é o mais moderno do país hoje, que nunca tinha sido feito no Maranhão. Então os avanços são significativos. Nós despolitizamos, tiramos a política da questão da segurança pública. Nós temos hoje uma polícia republicana, uma polícia que cumpre a lei, o que não existia quando eu assumi a Secretaria de Segurança Pública. Eram vários grupos de pressão dentro da polícia, cada um brigando com o outro, e quem sofria era a população com isso. Nós focamos todos os recursos, que eram poucos, da área de segurança pública para atividade fim, para atividade policial, investindo em tecnologia, inteligência policial, capacitação, aquisição de viaturas. Com isso, nós transformamos o pouco em muito, o que não acontecia. Nós acabamos com os desvios de recursos, com as despesas desnecessárias, que eram uma verdadeira chaga dentro do sistema de segurança pública do Estado. Então foi um avanço significativo. Nós elencamos desde que eu assumi a secretaria em 2010, em abril de 2010, até o dia que eu saí em 2014, abril de 2014, foram 1.975 prisões feitas durante essa gestão. Foi praticamente o triplo de número de prisões feitas pelo mesmo período na gestão anterior. Então isso mostra que o trabalho da polícia foi efetivo. Mas isso, consequentemente, criou um outro problema, que foi a superlotação do sistema penitenciário. Mas isso mostra que a ação policial desenvolvida nesse período foi efetiva. Por mais que nós tenhamos tido problemas pontuais, a ação da polícia foi efetiva. Nós não deixamos nenhum grande crime de repercussão no Maranhão sem que efetivamente essas pessoas tenham sido levadas à justiça. Isso mostra que o trabalho foi muito bem feito. Claro que problemas existiram, como vão existir em qualquer gestão, mas ninguém pode questionar de que a filosofia implantada de 2010 a 2014, os investimentos feitos e a forma de atuação da polícia nesse período, ela inegavelmente é superior a qualquer outro período que for analisado. O meu projeto de deputado federal, de me eleger deputado, é justamente encampar essas ideias de que é preciso se mudar a lei penal brasileira, é preciso se mudar o estatuto da criança e do adolescente, é preciso se aprovar leis que destinem mais recursos para a área de segurança pública. Eu tenho como projeto, dentro da Câmara, encampar essa ideia e capitanear esse grupo de deputados que vão se lançar candidatos, que são operadores da área de segurança pública, para formar uma bancada no Congresso que defenda exclusivamente os interesses da segurança pública. É ser um defensor dos temas de segurança pública. É propor leis que façam com que um criminoso preso por um crime cumpra efetivamente a sua pena. É propor uma lei que reduza a maioridade penal para que um jovem de 16 anos que hoje vota para presidente, vota para governador, vota para senador, que ele possa responder quando tirar a vida de um semelhante, quando ele roubar o bem de um semelhante ou quando ele traficar drogas. É preciso que alguém tenha a coragem e a disposição e o conhecimento para fazer dentro do Congresso Nacional que essa bandeira seja aprovada.